Bom dia a todos e todas, né, que se fazem presente nessa aula do dia 23 de março de 2021. Desde já eu saúdo todos vocês, né, que se sintam à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, qualquer indagação. E hoje o nosso tema da aula é Teoria Sociológica em Max Weber, tá certo? Então, é um teórico complexo, mas a gente vai tratar aqui de alguns pontos específicos para que a gente entenda a sua produção sociológica, né, em pensamento em teoria social, e também como o Max Weber vai trazer para a gente, dentro dessa perspectiva, um, um, um lugar de sujeito, né, um lugar de importância do indivíduo, né, dentro da produção da sociologia. E também, né, pensar as questões de ordem histórica, porque, de acordo com Max Weber, é necessário que a gente se paute também em perspectivas históricas para que a gente possa compreender a sociedade. E é a ação dos indivíduos que faz a sociedade, que compõe, que constrói a sociedade. Então, diante dessa guisa de introdução, eu queria apresentar um breve vídeo para vocês, tá certo? O vídeo vai estar em inglês, mas tem a legenda, tá bom? Vamos lá, apresentar agora uma tela inteira. Deixa eu ver se eu consigo, não é essa, sempre uma aba, uma guia, pronto. Tá aqui. Me digam se já apareceu. Ainda não. Apareceu. Apareceu. Opa, porque... Tá grande ou tá pequeno? Tá pequeno. Agora tá Pronto, maior. agora tá grande. Pronto, deu certo. Pronto. Eu vou tirar aqui a minha imagem um pouquinho para facilitar a internet. Vamos lá. Max Weber is one of the philosophers best able to explain to us the peculiar economic system we live within, called capitalism. Born in Erfurt in Germany in 1864, Weber grew up to see his country convulsed by the dramatic changes of the Eu vou aqui abrir novamente. Eu senti que ficou travando. Que ficou. Vamos lá, deixa eu apresentar uma janela. Eu acho que é isso. Acho que agora sim. Pronto, agora vai. Pronto, tá todo mundo vendo? Sim, estamos. Pronto, agora acho que deu certo. Que é dessa forma. Eu abro aqui para ampliar para todo mundo. E agora sim.
It's okay. Conseguiram? Opa. Conseguiram ver o vídeo, ler as legendas direitinho? Sim. Captar alguma ideia? O que é que vocês acharam mais interessante dessas ideias que foram aqui trazidas?
Algum ponto específico? Sim, não, não, sim. Então, eu acho que é interessante que a gente pense principalmente, quando a gente está pensando sempre em qualquer tipo de produção intelectual, de teoria, que a gente comece a observar o lugar, né, histórico ou como, quais situações aconteceram com esse teórico que nós estamos estudando. Isso vale tanto para lógico, para o Max Weber, como também para outros teóricos que nós vamos estudar aqui no nosso curso de bases socioantropológicas, como também para outras disciplinas. Daniel, por que você diz isso? É porque, como a gente viu no vídeo, é muito interessante como a gente vai ver como o pensamento do Max Weber está totalmente, né, imbricado, atravessado por tudo que acontecia. Então, né, por tudo que acontecia na Alemanha, no período em que ele, né, estava vivendo. Inclusive, por exemplo, é interessante que a gente pense o seguinte: os processos de industrialização na Europa, eles se iniciaram e se intensificaram, né, de modo mais efetivo na Inglaterra e na França, certo? E iniciou-se, né, consideravelmente frente à Inglaterra e à Alemanha de modo tardio na Alemanha, né, lugar onde Max Weber nasce e cresce. Isso é muito interessante de a gente pensar o seguinte, tá, Antônio? O que isso tem a ver? Isso tem a ver diretamente com dois pontos. A virada, né, de sistema, de modo de produção, que vai diretamente ocasionar mudanças significativas no âmbito da sociedade, tal como a gente viu aí no vídeo, né, quando é narrado as rápidas mudanças que ocorreram, né, no âmbito social, inclusive no que tange à instalação de fábricas e, consequentemente, a criação, surgimento, ebulição de uma nova classe social, né, que vem aí ligada, né, a essa expansão industrial. Outro ponto interessante de a gente pensar, junto desse processo de mudanças, né, ocasionadas pelos processos de industrialização, antes de mais nada também a mudança nas formas de governo, certo? Ou seja, tal como a gente viu, e vamos já explicar isso daqui a pouco, com mais ênfase, mais nessa guisa aqui de introdução. O Max Weber, ele vai pensar também de tratar, né, como se dá a organização de um Estado e também das formas de governo, né? E ele vai trazer três perspectivas. Uma que é esse poder tradicional, essa organização tradicional, que se dá através dos reis, né? Dois, um poder carismático, né, que o grande exemplo que ele traz é a do Napoleão Bonaparte. E três, né, que seria próprio, específico dessas sociedades de tipo industrial capitalista, que é o poder burocrático, ou a organização burocrática. E isso é muito importante, né, para que a gente pense e para que a gente entenda como essas análises sociológicas do Max Weber, elas nos atravessam até hoje.
Daniel, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, por exemplo, é o Max Weber que vai justamente pensar nos processos burocráticos de modo mais inicial. Exemplo, se a gente tem que fazer um processo, né, um processo, por exemplo, para a retirada de um documento, existe toda uma burocracia, né? E é o Max Weber, nesse sentido, que ele vai começar a pensar como, né, essa burocracia se instaura e como ela se faz necessária dentro da organização, né, da sociedade. Outro ponto, né, que eu estava vendo aqui junto com vocês o vídeo, já tinha visto antes, mas aí só tinha visto, mas aí só fui pontuando que é para a gente não esquecer. O Weber vai trazer o seguinte, o Weber vai trazer também uma análise da sociedade capitalista, né? Então, como eu falei, frente a essas mudanças ocorridas por essa industrialização de modo tardio na Alemanha, então imagine, se a gente está falando de uma industrialização tardia na Alemanha, imagine aqui no Brasil, como a gente vai ver em outros momentos. O quão tardio, né, foi. Então, o Max Weber vai tratar de fazer essa análise no âmbito do capitalismo. Por que a gente destaca isso, Daniel? Porque o Karl Marx também faz isso. Só que aí existe um ponto, né, de diferenciação entre o Karl Marx e o Max Weber. Como foi colocado, né? Que é o ponto e a questão da religião. Mas, nesse sentido, é importante que a gente já, rapidamente aqui, vá entendendo como é que essa ideia de religião, ela é pensada. E ela é pensada a partir do Max Weber. É muito interessante o seguinte, o Max Weber vai ter uma visão muito, diria, categórica do que seria, né, a religião e os preceitos éticos do catolicismo e o que seriam os preceitos éticos do protestantismo, em especial na perspectiva calvinista, tal como a gente viu no vídeo. E vou já ampliar de pensar e de tratar isso, mas aqui é só uma guisa de introdução, né? Então, esses processos éticos, ou seja, a circulação de ideias, o compartilhamento de determinados valores éticos e morais, fez com que os grupos religiosos de base católica tivessem uma visão sobre o capitalismo, ou sobre tudo o que estava acontecendo. E os grupos protestantes tivessem uma outra visão. Sendo que a primeira, não ia de encontro ao capitalismo, ou seja, é uma contramão, ia numa vertente, né, diferente, contrária, e a segunda ia de encontro, ia diretamente, né, a essa perspectiva do capitalismo, ou seja, os ideais batiam, as ideias, né, o compartilhamento de ideias batia. Vamos já ver isso. Já falei aqui das mudanças, né, causadas, mudanças sociais e tecnológicas. E também interessante que o vídeo nos aponta família e comunidade. Essa ideia de família e comunidade tem uma importância dentro do capitalismo, né? Só que aqui a gente também tem uma ligação diretamente com essa perspectiva da ética protestante, né? De como, né, esse olhar do âmbito religioso, ele influenciou também, contribuiu para se pensar o capitalismo.
para fazer com que o capitalismo se consolidasse. Tá certo? Gente, até aqui alguma dúvida? Pergunta? Indagação? Não, tá tudo tranquilo. Oi? Tá tranquilo. Pode continuar. Ótimo. Então vamos lá. Vou aqui apresentar o... Vamos lá. Antes da gente começar, deixa eu só pegar aqui. Ontem eu estava relendo o ensaio do professor. Peraí. Opa. Do professor André Alcala. E aí ele também traz algumas informações, eu acho, muito, muito pertinentes sobre, né, esse mundo que o Max Weber está vivendo. Né? Então, hoje, aqui o nosso slide, Teoria Sociológica de Max Weber. Eu vou aqui rapidinho só fazer uma leitura de 2 parágrafos que vai mostrar, certo? Essa perspectiva, como a gente também, uma perspectiva biográfica, tá bom? É bem rápido, mas só para a gente realmente consolidar essa perspectiva, né, desse mundo que o Max Weber estava vivendo, tá bom? Então, bem rápido, vamos só aqui olhar alguns pontos. Diz o seguinte, o mundo de Max Weber. A trajetória do pensamento sociológico de Max Weber é marcada por profundas perturbações políticas e sociais, às quais o drástico processo de modernização ocidental submeteu a Alemanha em seu tempo. Este país, né, a Alemanha, sofreu uma defasagem de séculos frente aos grandes acontecimentos que marcaram as 2 maiores nações da Europa, Inglaterra e França, vislumbradas e unificadas de seu território após a derrocada do feudalismo, durante o eclipse do medievo. Na ascensão política de suas respectivas burguesias, na Revolução Inglesa, né, no caso inglês, a Revolução Gloriosa, no final do século XVII, e a Revolução Francesa, no final do século XVIII, na França. E na profunda modificação da estrutura da produção material, alicerçada por seus processos de industrialização. Isso em ambos os países, no final do século XVIII, a partir da Revolução Inglesa. E durante o século XIX, em ambos os países. O que acontece? A Alemanha passou por uma modernização tardia. Né? Processo que os estudiosos diagnosticaram como dramático, devido ao curto tempo em que as condições sociais elas foram transformadas, em que houve essa transformação. Neste mundo, foi neste mundo que Karl M. Maximilian Weber nasceu em 21 de abril de 1864 na cidade de Erfurt, capital do estado da Turingia, na Alemanha. O pai, de Max Weber, era também Max Weber, e ele era um político, oriundo de uma família de comerciantes têxteis, e sua mãe, Helene Fallenstein, era uma moderada protestante calvinista. Então, veja, nós tratamos aqui nessa primeira parte, né, nessa guisa de introdução, de dizer, gente, olha, a produção teórica do Max Weber é atravessada por 2 grandes pontos. Pensar a política e pensar a religião. Ou seja, ele vai fazer uma análise, né, da sociedade com base nessas 2 grandes variáveis ou grupos. E aí, quando
nós vamos olhar para a biografia do Weber, ou seja, o pai era político e a mãe era uma protestante. Né? Então vejam que interessante. Continuando, né? A família da senhora Weber era composta por professores e pequenas autoridades locais. Max Weber era o mais velho dos filhos de 6 irmãos, né? 2 deles morreram na infância, e um desses foi o sobrevivente, que foi Alfred Weber, que também foi um importante sociólogo. Né? Então, só para a gente consolidar essas informações. Não seria nenhum exagero afirmar que os interesses acadêmicos pela política e pela religião expressam, em grande parte, as influências que Weber recebe dos pais, né, na constituição dos seus futuros interesses de pesquisa. Afinal, durante toda a infância e adolescência, tornou-se recorrente a presença de políticos na casa de Weber e era evidente a devoção cristã de Ellen Fallenstein. Weber, entretanto, o primogênito da família, era indiferente à política mundana do pai e ao cumprimento, né, dos preceitos religiosos da mãe, preferindo então se refugiar nos livros. Esta preferência pela leitura incessante também é explicada, né, por sua saúde frágil, né, que veio a evitar a prática de esportes. Mas logo depois, né, a gente vai ver que, se a gente for olhar as fotos do Weber, né, ele é grande, ele vai servir no exército, né, e essa parte da vida dele, que ele vai servir o exército, também vai ser muito importante para sua formação intelectual. Depois o Max Weber, né, ele casa e tem 2 filhos, e ele vai, interessante, muito interessante a gente ver essa cronologia da história de vida, né, da biografia. Vou até parar aqui para continuar vendo vocês aqui. Gente, que vai deixar. Depois ele casa, depois ele vai dar aula, e é muito interessante porque, assim, o Max Weber, ele dá aula, vai ter um período da vida dele que ele vai dar aula em 3 instituições. Lembrando que a formação dele é advogado, né? Ele fez direito. E aí, sim, advogado porque ele dava aula em 3 instituições, 3 universidades, lá na Alemanha, e ainda advogava. Então, ele vai ter eu digo que, se a gente for observar, ele já é fruto, né? O seu pensamento já é fruto dessa mudança, dessa abrupta mudança, né? Então, é um sujeito que já é aí capturado por um mercado e que trabalha em várias frentes, né? E que está sempre aí. Ele também cria alguns institutos, participa de alguns institutos de pesquisa em ciências sociais. Então, ele se doutora não sei nem se esse nome existe, mas ele termina seu doutorado em História e ocupa, né, uma cadeira de História das Instituições Agrárias, né? E outro ponto importante, o Weber surta, literalmente. Ele surta e é internado. Né? Então, ele vai passar aí por alguns momentos de internação. Aí, é nesse momento de internação, né, parece muitas histórias da atualidade, né? É nesse momento de internação que depois ele volta e diminui a sua carga de trabalho, né? E ele fica trabalhando só em uma universidade. Deixa eu ver aqui na universidade. Só para a gente não ficar com essas informações preocupantes. Aqui. Opa. A gente vai. Quando a gente não marca as coisas, né? Eu sempre só leio. Pronto, na Universidade Heidelberg. Heidelberg. Então, ele tem problemas, assim, de realmente ter uma carga de trabalho, ele acaba sendo internado. Quando ele volta, ele fica só na Universidade de Heidelberg, e acontece que ele vira professor
conferencista, acho que só caiu minha caneta. E ele fica só dando conferências, né, na universidade. Então, eu acho que esse é o cenário, né, da gente pensar e observar o Max Weber. Então, vamos tratar de pensar agora o seu pensamento de ordem mais técnica, assim, técnica no sentido de ver o que é essa produção e como ela pode nos atravessar. Todos estão vendo slide, tá ok? Sim. Pronto. Então vamos lá. Bem, essas são as nossas referências para a nossa aula de hoje, né? Tony Quitaneiro, o Raymond Aron e o Domingos Sávio Cordeiro. Tranquilo? Eu já mandei para vocês. O texto base é Tony Quitaneiro. O que acontece, né? Tá aí o senhor Max Weber. E aí, é interessante também, para a gente começar a inserir de modo mais sistemático a produção de pensamento do Max Weber, é interessante também que, além desses aspectos familiares, biográficos, sociais que o Max Weber passa, ele também é influenciado por dois grandes teóricos, né, que já faziam parte, já estavam ali circulando no período em que Max Weber vai estudar, que é Marx e Nietzsche, tá? O que acontece? Ele vai se pautar muito, né? Vai ser muito influenciado por esses dois. O primeiro, Karl Marx. Qual é a influência de Karl Marx dentro da teoria sociológica do Max Weber? Como a gente pode ver, né? A influência de Marx evidencia-se no fato de que ambos terem compartilhado o grande tema, o capitalismo ocidental, e dedicado a ele boa parte de suas energias intelectuais, estudando da perspectiva histórica, econômica, ideológica e sociológica. Na próxima aula, nós vamos tratar de ver como o Karl Marx, né, foi aí estudar e pensar o capitalismo, antes mesmo do próprio Max Weber. E o Max Weber, né, ele vai também estudar o capitalismo. Só que nós vamos ver que ambos vão ter olhares, né, diferentes sobre o capitalismo, como nós já vimos na guisa de introdução. Outro ponto importante é essa perspectiva aí histórica. Há uma confluência, certo? O que é que nós poderíamos dizer? O que é que tem de convergente dessas teorias, do Karl Marx e do Max Weber? Antes de mais nada, eu diria que é a perspectiva histórica, certo? Ambos não deixam de lado a história da humanidade para se pensar, para se avaliar e para se notar, né, como diacho surgiu o capitalismo, né? E como essas relações, né, que são aí formadas pelo capitalismo, também estão em perspectiva, né, no plano de fundo histórico, certo? São pontos que a gente tem que já ir se ligando. O Weber também, né, vai sofrer uma influência, sofrer no sentido bom, né? Assim, vai ser reverberado, vai capturar também algumas percepções, né, que vão, né, ser oriundas do Friedrich Nietzsche, né? Segundo a qual a vontade de poder expressa na luta entre valores antagônicos é que tornar a realidade social, política e econômica menino, compreensível. Vamos de novo. Weber também é herdeiro da percepção de Friedrich Nietzsche, segundo a qual a vontade de poder expressa na luta
entre valores antagônicos, né? É que torna a realidade social, política e econômica compreensível. Oi? O slide não tá passando, não. Não? Não. Nossa, vamos lá. Tá no primeiro ainda, né? Agora foi. Foi? Eu tenho que deixar ele assim, tá? Porque sempre que eu coloco naquele modo tela cheia, ele passa para mim e eu acho que não passa para vocês. Mas se deixar assim, ele passa, né? Ó, vai mudando. Passa. Pronto, ótimo. Bom saber. Eu já sei que não posso colocar em tela cheia. Então, como eu estava falando, o Nietzsche vai ser muito importante como influência, né, dentro do pensamento do Max Weber, principalmente por conta dessa produção antagônica, né? Então, desse lugar do indivíduo. Outra coisa, também tem esse lugar do indivíduo, né, da individualidade, se faz presente na teoria sociológica do Max Weber e tem, né, como a gente está vendo, uma confluência, né, uma ideia do Nietzsche. Mas tem uma coisa que assim, é interessante que a gente pontue, que tanto é interessante, de modos diferentes, né? Como a gente até mesmo viu no vídeo. No Marx e no Nietzsche, nós temos aí questões do âmbito da religião. Ou seja, Marx, a gente vai ver que a religião é o ópio do povo. Então, assim, a religião é um processo, né, que vai alienar, que vai furtar os sujeitos, vamos dizer assim, de uma realidade. No Friedrich Nietzsche, a gente tem a ideia, né, de uma individualização do indivíduo, do sujeito, né? E que esse sujeito, ele, de modo bem simples, ele é por si. O que é que isso significa? É que, lembra da famosa e muitas vezes errônea ideia de que Nietzsche matou Deus? Não sei se vocês já escutaram isso em filosofia, mas depois, acho que depois vocês podem escutar. Caso já tenham escutado, né, me digam. O que é isso? É que Nietzsche, ele traz a centralidade do homem, certo? Então, a gente pode ver, grosso modo bem superficial, sem, né, adentrar em cada uma das perspectivas, que é como se esse aspecto religioso, ele é deixado de lado nesses dois teóricos. Só que aqui, no Max Weber, esse aspecto religioso, ele faz parte. Ele é constitutivo. Ele é base para que a gente, né, pense o capitalismo e a sociedade. Tá certo, ficou clara essa perspectiva dessa influência do Marx e do Nietzsche, e essas distinções, para a gente não... É importante que a gente vai fazendo essas pequenas distinções, né, no âmbito teórico, no âmbito teórico, no âmbito da construção do pensamento, que a gente vai entendendo, né, como cada teoria ou como cada olhar vai aí funcionando. Tá tranquilo? Tá favorável? Alguma dúvida? Turma? Tá tranquilo. Deixa eu ver aqui no chat. Pronto. Você já escutando um toque, 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 toque? Então, dito isso, olha só.
nós estamos vendo nas nossas últimas aulas, né, como a sociologia, né, e aí também isso se estende para as demais ciências. Para as demais ciências que estão a se formar, ciências modernas, inclusive a psicologia, de como, né, essas ciências elas têm aí pensado os seus processos de objetividade do conhecimento, certo? Então, na aula passada, a gente tratou de pensar o Emile Durkheim. E Emile Durkheim, fazendo uma breve revisão, ele nos traz como o objeto da sociologia, né, os fatos sociais. E os modos de conhecimento, de uma criação, uma produção, uma forma, né, de pensar a sociologia. Lógico, primeiramente, o Durkheim, como nós falamos na aula passada, ele que é o responsável por essa criação, por essa formulação, e, antes de mais nada, também por... Ô, professor, Oi. Tá travando muito. Travando, não sei se é só pra mim. Gente, para alguém mais, que hoje eu vim aqui para a sala. Estou aqui estou visível ao mundo. Literalmente. Mas então, nós vimos que o Durkheim, Professor, tá travando tudo. Não tá dando pra entender nada. oi, gente, voltei. Oi. Agora sim. Gente, Agora incrível. tá bom. Não sei como você faz. Eu tô a, sei lá, 5 metros do molde. Pronto, eu vou só fechar essa ideia que eu estou aqui apresentando, e aí a gente vai fazer um breve intervalo, tá bom? Tomar um café, vou ajeitar aqui meu tererê. Então vamos lá. Aí a gente volta, como a gente sempre faz. Mas deixa eu só finalizar esse slide. Voltou? Turma? Pronto, então deixa eu só finalizar essa ideia. O slide para mim tá todo preto. Isso. Tá? Tá todo preto. Também. Vamos fazer assim,
A Realmente gente caiu a usa os internet. slides que o senhor mandou no grupo. Pronto, eu vou só fechar essa ideia, a gente vai para o nosso intervalo. Como eu estava falando, foi o Durkheim que foi responsável, né, pela inserção da sociologia, né, dentro das universidades, dos cursos, né, pela formação também, né, dessa ideia de uma sociologia enquanto ciência no âmbito universitário. O Max Weber também vai ser de grande importância, porque ele também vai pensar, né, objeto da sociologia, método da sociologia, né? Só que em uma perspectiva diferente, tá bom? Que é isso que a gente vai ver. Vamos fazer o seguinte, e aí também pensando nessas perspectivas de objetividade e separação, né, da sociologia das ciências naturais. Vamos fazer como a gente sempre faz nessas feiras, né? Já são 8h35, vamos dar 10 minutinhos, 8h45. Não, que horas são? Meu Deus, eu tenho 2 relógios. Aqui no meu, ó, tá certo. São 8h27 e 8h30. Vamos dar 10 minutinhos, 15 minutinhos. Não, 15 é muito. 10 minutos, tá bom? Então, quando for 8h40, 8h40, 8h41, no máximo 8h42, a gente volta, tá bom? E a gente continua a nossa aula, tá certo? Então, é o tempo de tomar um café, ir no banheiro, beber água, fazer um chá, enfim, ver o jornal, que a Ana Maria ainda não começou. Tá bom? Vou parar aqui.